mediunidade pode levar à loucura? Eu sou a Ariane, psiquiatra espírita, e hoje você está no Incorporando, onde falamos tudo sobre mediunidade, tudo mesmo. E se você tem algum tema para nós, coloca aqui nos comentários, conta pra gente como é que você fez aí o seu desenvolvimento da mediunidade, como é que você entende a mediunidade para a gente saber e discutir um pouquinho aqui. Curte bastante esse vídeo e não esquece de compartilhar e me seguir lá nas redes de vídeo curto, @Sentindo Espiritismo. Mas vamos lá para o nosso tema de hoje. E aí, mediunidade pode causar loucura? É perigoso ser médium? Primeiro, vamos à definição de mediunidade. É preciso que nós saibamos que todos somos médiums. Afinal de contas, é uma faculdade orgânica, ela existe no nosso corpo físico. Uns vão ter mais desenvolvido, outros menos, e sempre alguém aí que foi uma porta a vida toda, em algum momento pode ter um lapso e alguma sensibilidade mediúnica específica. É por isso que quando a gente vai falar de mediunidade mesmo, a gente espera que aquele que é definido como médium tenha tanto os efeitos assim muito claros, muito patentes, como diz lá no livro dos médiuns, e que apareçam com uma certa intensidade e com frequência, né, gente? Aí nós definimos um médium mesmo, que a gente chama de ostensivo, aí algumas pessoas falam esse termo. Lá no livro dos médiuns, aliás, esse vídeo é basicamente falando do livro dos médiuns. Se você tem mediunidade, você tem que ler. É uma das 5 obras básicas de Kardec. Ele fala pra gente que é sim uma faculdade anômala a mediunidade, mas que não é uma doença, nós não podemos defini-la dessa forma. E que se algum médium apresenta qualquer tipo de adoecimento, não é por causa da sua mediunidade, e sim por qualquer outro motivo. Ele fala pra gente também no cuidado ao estimular o desenvolvimento da mediunidade, ou melhor dizendo, insistir para que uma mediunidade que não está muito clara venha a se desenvolver, especialmente nas crianças. Nós sabemos que as crianças, elas têm aí alguma faculdade um pouco mais aberta, mais sensível, porque ela ainda está se ligando ao corpo físico, especialmente até os 7 anos de idade. Então, é comum que elas tenham visões, falem coisas, e algumas delas se assustam, mas existem outras que não se assustam. E aí o livro dos médiuns chama a atenção da gente para isso. Essa em que a faculdade é muito natural, em que ela leva ali muito tranquilamente, essa sim provavelmente será a médium no futuro. Mas que a gente precisa se preocupar mais com o desenvolvimento moral dessa criança e principalmente se preocupar com a maturidade para o desenvolvimento da faculdade mediúnica. E isso serve para os adultos também, né, gente? Aquele adulto que não tem maturidade para levar a sério a sua faculdade, aquele que não quer saber de estudar, que não quer saber de realmente ter uma disciplina, ele não pode ter essa mediunidade desenvolvida, né? Vai causar muito problema para ele. Inclusive, aí a gente vai trazer aqui um dos perigos da mediunidade, é tentar forçar essa faculdade, e aí acaba se atraindo o quê? Espíritos obsessores. Vamos atrás daquele ali que quer porque quer receber uma mensagem e vamos inventar qualquer coisa lá por ele. E como todos nós temos ali uma faísquinha de mediunidade, pode ser que ele capte alguma coisa, uma intuição, ou aí acabe inventando ali, misturando com as palavras dele, e isso vira um processo obsessivo e pode virar, claro, uma doença mental e uma doença física também, porque quando esses espíritos ou zombeteiros, brincalhões ou obsessores mesmos se aproximam desse médium ali que está tentando forçar o que ele não tem, acaba drenando as energias físicas dele e provocando mal-estar, provocando doenças. Então, para que a gente seja um médium sério e exerça a faculdade com segurança, o que nós precisamos fazer? Precisamos de uma disciplina mental e emocional. Nós temos que lembrar que todos os fenômenos mediúnicos, eles têm como base a nossa mente. Então, essa mente precisa estar em equilíbrio para
conseguir desenvolver essa mediunidade, ou melhor dizendo, conseguir trabalhar, organizar essa mediunidade, porque desenvolver dá a impressão que a gente vai criar uma coisa que não existia, né? Na verdade, nós vamos educar uma faculdade já existente. Precisamos então criar uma sintonia com a espiritualidade do bem. E para isso nós precisamos ter os nossos pensamentos voltados para o bem. Ninguém aqui vai ser anjo, porque se a gente fosse anjo, não estaríamos encarnados por aqui, né? Mas o bom médium não é aquele que tem facilidade de receber as comunicações, mas aquele que sintoniza com os bons espíritos e só é assistido por eles. É claro que eventualmente vai aparecer um espírito brincalhão ou mesmo alguém que quer prejudicar o médium para tentar dar a comunicação, mas aí cabe a ele ter o discernimento, o estudo e perceber tudo isso e solicitar a ajuda dos amigos espirituais pela prece. Se ele for um médium que está tentando se melhorar, a espiritualidade vai estar presente, vai auxiliá-lo e, é claro, não vai livrá-lo de todos os males que tem por aqui, até porque faz parte do aprendizado desse médium também ter aí uns ataques de vez em quando, mas ele vai ter todo o apoio para se blindar o máximo possível e para lidar com aquela situação. E a gente recomenda também que, principalmente no início, quando vai educar a mediunidade, tenha-se um grupo de apoio, um local sério e preparado para isso, né, gente? Uma prece seja feita, haja ali um propósito no bem, tudo isso para que a gente possa modificar as energias do local e atrair os espíritos do bem, que é o que a gente quer por ali. Claro que os mais ignorantes vão aparecer até para que eles possam ser socorridos, para que eles possam ver como é uma reunião do bem, do amor, porque isso é importante para eles aprenderem também. Mas nós queremos ser assistidos pelos bons espíritos, e aí entra o que Emmanuel falava para Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina de horário, de local, da forma como nós fazemos as coisas, do estudo, a disciplina mental, a disciplina emocional, controlar os seus pensamentos, os seus sentimentos. Como eu já disse aqui, ninguém é anjo, mas que a gente pelo menos faça esse movimento de se observar, de se cuidar, de vigiar e orar, como dizia lá na Bíblia, até mais antigo que Kardec. E o livro dos médiuns também fala pra gente que, é claro, como qualquer faculdade que você exerça em excesso, a mediunidade pode provocar fadiga. E aí a gente precisa ter o que? Moderação. Principalmente na mediunidade de efeitos físicos, em que há um desgaste maior dos fluidos do médium. E é claro que esses fluidos, se retirados em excesso, vão depois faltar para a saúde desse médium. E aí a gente entra num outro detalhe também. Precisamos cuidar da nossa saúde física. O corpo é um instrumento do médium, então precisa estar saudável. Precisa comer direitinho, dormir direitinho, fazer uma atividade física. Por que uma atividade física para ser médium? Imagina que você tem um desgaste físico durante qualquer tipo de transe, até se você faz uma psicografia, uma coisa mais tranquila, né? Vamos colocar assim, ainda assim há um desgaste de fluidos e isso traz também um desgaste muscular. Se você não tem um corpo físico preparado, você vai ter mais dificuldade, mais cansaço e serve para a saúde no geral também, né, gente? A gente precisa também não participar de muitos grupos ao longo da semana. E aí é controverso, né? Tem gente que fala que só pode ser um grupo por semana, tem gente que só fala que pode ser 2, outros falam que o trabalho é muito pesado, tem que ser uma vez por mês. Por exemplo, nossos amigos da Umbanda muitas vezes fazem o que eles chamam de gira de uma forma mais espaçada. Eu digo o seguinte, gente, você sabe como é o seu corpo, né? Você sabe o que você aguenta. E pelo menos eu espero que você tenha o bom senso de perceber quando você fez uma atividade a mais e se sentiu cansado. Então, comece ali por um grupo, depois está tranquilo, está tudo calmo. No restante da sua vida, não tem nada te estressando também, te gerando sobrecarga. De repente, você pode ir sim para um segundo grupo e observar. Se houver uma fadiga, um cansaço,
Então volte a reduzir. Ah, mas eu quero trabalhar em não sei quantos grupos, fazer não sei quantas coisas. Sim, mas nós temos limites, limites do nosso corpo físico, limites do nosso corpo mental. E eu já ouvi uma história aí também de que não pode ser em centro espírita diferente, não pode ir em dois grupos diferentes, porque a espiritualidade vai brigar uma com a outra. Gente, espírito não briga não, quem briga é nós aqui no corpo material, né? Nesse plano que a gente acha que um grupo é melhor do que o outro, é mais bonito que o outro. A espiritualidade não tem isso e eles conseguem sim manejar médiums em grupos diferentes. Eu mesmo participo de mais de um grupo mediúnico, gente. Nunca tive problema, os espíritos não brigam um com o outro, eles se organizam lá, dá tudo certo. O que acontece? E isso é interessante eu contar para vocês. Existe uma certa diferença entre um trabalho de um grupo para o outro, porque mesmo no espiritismo a gente não tem ali uma norma, não é uma coisa muito fechadinha de ritual. Então, é claro, a gente tem a base da prece, da sustentação, mas o perfil de cada grupo, o tipo de espírito que é trazido em determinado grupo modifica. Isso pode modificar um pouco, não a sua mediunidade em si, mas às vezes em algum grupo eu uso mais da psicofonia, em outro eu uso mais do desdobramento. Existe aí uma certa diferença e tá tudo certo, tá tudo ok. O importante é que você se sinta bem. Se você vai fazer um trabalho na caridade, no amor ao próximo, não pode ser algo obrigado, nem algo que vá te gerar lesão, porque afinal de contas é aquela história do avião, né? Coloca a máscara primeiro em você para depois você socorrer os outros, senão morre todo mundo. Outra coisa também, eu devo parar a minha faculdade ou parar de exercer a mediunidade se eu estiver com algum problema de saúde. Depende desse problema de saúde. Se for algo que está realmente te estafando muito, seja um problema emocional também, às vezes um luto, um estresse que você está passando, é uma coisa ali que está muito difícil de lidar. Ok, afaste um pouco da mediunidade, né? Vai de repente no centro, tomar um passe, vai lá no seu grupo, faz uma prece, mas fica lá mais quietinho, enfim, se organize para que você não perca o contato com os espíritos amigos. Não é porque você ficou doente, gente, que os espíritos também vão te abandonar, não é assim, não é isso que eu estou dizendo. Mas se você conseguir manter a sintonia, de repente, como eu te falei, vai lá tomar um passe, vai lá fazer uma prece, ótimo, para que até você se fortaleça mesmo para retornar. Mas existem períodos que realmente precisa parar. Agora, você não vai parar por qualquer gripinha, qualquer mal-estar, qualquer coisa que você tiver, né? Até porque os espíritos se aproveitam, gente, e no dia da reunião mediúnica é o dia de passar mal, de ter dor de cabeça, de ter isso, ter aquilo. E se você for um médium aí que tem maior sensibilidade, for de psicofonia ou incorporação, como o pessoal diz também, você vai sentir muitas vezes o mal-estar dos espíritos que você vai receber mais tarde. Então é natural que você no dia do trabalho, às vezes na véspera também, não se sinta lá muito bem. E aí vai do seu feeling ali de perceber. Eu recomendo que não falte, a menos que seja algo muito grave. Como eu disse, uma gripinha não, mas se for uma pneumonia também não dá, né? Como que você vai ter força física para trabalhar se for algo mais grave, mais complicado? E aí a gente entra na questão da idade. O idoso pode trabalhar? Se ele tiver saúde, sim, por que não? Só por causa da idade? Agora, se ele tiver um problema de saúde, né, que limite de alguma maneira, aí pode ser que ele tenha que reduzir a atividade ou até suspender. Mesma coisa a gestante. A gestante ainda é um pouquinho mais delicado, porque ela já está ligada com o espírito do reencarnante. André Luiz fala pra gente lá no Missionários da Luz, principalmente dos primeiros 21 dias, ter muito cuidado. Mas ao longo da gestação como um todo, dependendo ali de que tipo de trabalho ela faz, realmente precisa ser suspenso. E aí tem que ter bastante cuidado, porque ela já está ali nutrindo um espírito que está vindo para cá. Não custa suspender por um tempo, né? E participar ali das alegrias da maternidade para depois retomar o trabalho mediúnico. E já que eu sou psiquiatra, eu vou falar aí, deprimido, ansioso, pode trabalhar? Pode, se ele estiver em equilíbrio, né? Alguém que está lá numa depressão grave, que só chora, não vai ter como trabalhar, até porque ela vai entrar em sintonia com espíritos que estão desequilibrados naquela reunião e isso pode desequilibrá-la mais. Então, estabilizou, tá tomando seu remedinho, fazendo sua terapia, tá tudo bem? Pode sim, só porque tá tomando medicamento, tá em tratamento, não tem problema nenhum, gente.
Na psiquiatria a gente faz tratamento de manutenção 6 meses, 1 ano, 2 anos, e aí essa pessoa vai ficar sem trabalhar? Não, vida normal. Simplesmente durante a crise, aquele período mais agudo, aí realmente é interessante que se afaste, porque senão pode acabar se desequilibrando e até porque a pessoa não vai ter condições de ajudar o próximo se ela mesma não tá legal, né? E concluindo aqui, mediunidade não é uma coisa perigosa, gente, desde que você tenha o desenvolvimento dessa faculdade da forma mais natural possível, sem forçar, que você tenha um propósito no bem, porque aí você vai atrair bons espíritos para sua causa, que você utilize para a caridade, para o amor ao próximo, e aí tudo certo. Lembrando como nos diz Emmanuel lá no livro Roteiro, não há bom médium sem homem bom. E é fundamental que a gente se lembre disso, de nos tornarmos bons homens, boas mulheres, para que possamos então ser bons médiuns, porque na verdade a mediunidade é apenas uma ferramenta, uma faculdade que nós temos como a de ver, a de ouvir, que é natural do ser humano e vai cada vez se desenvolver mais. E aí vai depender, é claro, da forma como a gente usa. Todas as nossas faculdades podem ser para o bem ou para o mal. Aí vai do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha. E escolha seguir aqui o nosso canal e o restante da nossa playlist Incorporando, que fala sobre mediunidade. Nós temos também outras playlists sobre saúde mental, estudos de livros, muita coisa legal para você. E nas redes de vídeo curto tem conteúdo diferente para que vocês aprendam ainda mais. Comentem aqui se vocês ficaram com alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Beijo!